Em 2015, saiu pela Companhia das Letras o livro Íris as Orquídeas, da autora Noemi Jaffe. E toda vez que chega um livro novo dessa escritora às prateleiras da livraria, a gente sabe que a seção de literatura brasileira vai ficar ainda mais sagaz, belas composições da língua portuguesa, algumas armadilhas gostosas. A gente sabe que tudo isso vai acontecer. E é uma leitura super bonita. E eu já queria ter falado dele há muito tempo. Como agora eu tento abranger os finalistas do Prêmio São Paulo, muita coisa eu já falei aqui, alguma coisa eu estou lendo para ser dita, chegou o momento de falar desse livro. Esse livro é cheio de detalhes lindos e líricos. A Íris é uma húngara que chega no Brasil no final da década de 50. Ela é botânica, é uma grande estudiosa de papoulas e ela vem ao Brasil para estudar as orquídeas, algo que ela não conhece. Acaba se radicando em São Paulo para trabalhar no Jardim Botânico de São Paulo e tem um mestre que é o Martim, que vai ensinar tudo para ela sobre as orquídeas, além dela ser uma grande estudiosa por conta. E ela não vem só estudar as orquídeas, ela vem aprender o português. E ela vai sair do seu país, vai fugir do seu país, se exilar num momento muito difícil da Hungria. A Hungria, que já vinha passando por vários momentos caóticos, vive mais um deles. A Íris participou da revolução contra a invasão da União Soviética no seu país, junto com o namorado. E inclusive a mãe, que era uma pessoa muito fechada, também participou. Foram 2 semanas muito efervescentes naquele país e naquela época. Por algum momento eles acreditaram que tudo daria certo, mas o Exército Vermelho tinha feito uma armadilha para os húngaros e as coisas não saíram como ninguém imaginava. Muita gente resolveu resistir, como o namorado dela, que ficou no país, e ela veio. E é curioso como no livro muitas expressões em húngaro são usadas. Quando ela vai começar a conversar com o namorado para dizer da decisão, oi e tchau tem o mesmo significado naquela língua. E ele entende quando ela o cumprimenta que ela já está se despedindo dele. E é uma despedida. Ela chega ao Brasil, tem contato com esse botânico Martim, que é do Partido Comunista, que é comunista desde sempre, desde a década de 30. Ele é mais velho do que a Íris. E ele já está um pouco desiludido com o partido, com o partidão. E ela chega com todas essas histórias e isso começa a abalar um pouco a ideologia dele, começa a abalar um pouquinho mais, mas muito mais do que isso. Essa mulher começa a encantá-lo muito com as comparações que ela faz entre o húngaro e o português, entre as comparações e todas as analogias que ela faz sobre o nascimento das orquídeas, sobre a criação das orquídeas, a personalidade das pessoas e sobre essa história forte que ela traz. Modifica a maneira como Martim trabalha e lida com o ser humano. O livro é uma obra de arte. Ele é escrito vezes na voz da Íris e vezes na voz do Martim, sendo que a voz da Íris é dirigida a vários personagens. Ela se dirige ao namorado que ficou lá, a mãe que agora está doente, que já não se lembra mais de muita coisa. Muitas vezes ela se dirige ao Martim e outras vezes ela se dirige ao pai, de quem ela não sabe do paradeiro e que a mãe não quis mais falar desde muito criança. Esse pai que ela fantasia muitas coisas, mas que não existe mais, que ela não sabe como procurar. E aí vai discorrer a história dela no Brasil, fazendo muitas referências a Budapeste, né, com as lembranças dela, com a culpa que ela carrega por ter saído de lá num momento delicado, ao mesmo tempo sem conseguir entender se foi a fraqueza dela ou foi uma força ter trazido para cá, e o grande encantamento que ela tem com todas essas descobertas, com essas plantas raras que ela encontra aqui, com esse lugar idílico onde ela passa a maior parte do tempo, que é o Jardim Botânico, e com essa amizade inesperada e esses sentimentos confusos que vão surgir com esse tutor dela e todo o encantamento que ela tem com a língua portuguesa. É um livro que foi escrito por uma mestra, que é a Noemi Jaffe, uma pessoa que eu admiro demais a escrita. Essa aqui é uma história completa, é uma história que fala sobre revoluções, sobre guerra, mas também fala sobre amizades verdadeiras,
fala sobre amor e principalmente fala sobre encantamento, fala sobre imigrantes, o que tem um capítulo belíssimo que ela fala o que é ser um imigrante, inclusive com uma pequena anedota de uma mulher que aqui no Brasil, sendo imigrante, perguntou que ônibus ela deveria pegar para chegar a determinado lugar, e a pessoa lhe informou, assim, com bastante boa vontade, que ela tinha que esperar pelo ônibus 50, e ela contou 50 ônibus passando até pegar o ônibus de número 50 chegando lá, e não o que tinha a placa 50, e ela compara isso a ser um imigrante, que você está sempre perdido. Essa bela leitura, esse belo livro é finalista do Prêmio São Paulo, e eu posso dizer para vocês que reler é ainda melhor do que ler. A sinopse em 3 palavras do livro é viagem, palavras e botânica. Boa leitura para quem não leu, leia correndo. Até o próximo Literatório. Tchau, tchau. Enquanto você estava por aqui, longe da Hungria, das pessoas que você deixou lá, eu não podia pensar em amor, uma palavra excessiva. Assumi a função de guardião das orquídeas, do seu trabalho, do português, das ilusões com a União Soviética, da sua solidão, das coisas práticas. Sou mais velho, brasileiro, especialista em orquídeas e sozinho, e tudo isso se encaixou.